alegria nós saudamos a igreja, aqueles que nos acompanham através das nossas redes sociais, com a paz do Senhor Jesus. Convidamos aqueles que nessa hora puderem estar de pé, reverência à leitura da palavra de Deus, que se encontra no livro de Atos, do Espírito Santo, realizado pela mão dos apóstolos. Capítulo 4, nós leremos do verso 8 ao verso 12. O tema da palavra do Senhor para as nossas vidas nessa noite é o nome mais seguro do universo. Está também projetado. Leamos o que fala a palavra de Deus. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e vós, anciões, se nós hoje somos inquiridos acerca do benefício feito a um enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, nesse nome está este aqui, são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta como pedra angular. Vamos ler juntos o verso 12? Podemos? E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, em que devamos ser salvos. Pai querido, pela Tua palavra nós rogamos, que ela possa fazer de nós verdadeiros adoradores, ó Deus. Age em nosso favor, enche-nos do Teu Espírito Santo, e dá-nos, ó Deus, o correto entendimento da Tua palavra, pois oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Nós vamos caminhar na palavra de Deus dentro desse contexto em que lemos. E para entender, vamos precisar voltar um pouquinho lá no capítulo 3, pois o verso em que lemos, o capítulo 4, ele é consequência de um milagre operado pela mão dos apóstolos Pedro e João na chamada Porta Formosa do templo, quando subiam para orar, já próxima à hora nona, conhecida como a hora da oração. Esses homens encontraram um coxo, a palavra de Deus nos fala, enfermo, que mendigava, um homem excluído da sua sociedade, mas foi dada a ele a oportunidade de estar à porta do templo para ali receber alguma esmola para que com isso pudesse se alimentar. Esses dois apóstolos, então, Pedro e João, ao ver esse homem, olharam para ele e o desafiaram dizendo: olha para nós. Os apóstolos, no início do seu ministério, eram homens simples. A igreja que estava começando, o acontecido de Pentecostes já havia ocorrido no capítulo 2, e a igreja que havia iniciado com aproximadamente 120 pessoas lá no capítulo 1 de Atos, já havia 3.120, porque a mensagem de Pentecostes ali que Pedro trouxe atingiu 3.000 corações. Então a igreja, ela estava nesse momento com aproximados 3.120 membros. Mas a igreja estava iniciando. O conceito, o entendimento de comunidade ainda não havia sido ensinado ao povo. Isso vai ocorrer já no final do capítulo 4, início do capítulo 5, quando aí então as ofertas do povo começaram a ser conhecidas diante dos apóstolos, e o povo começou a ter uma certa igualdade, pelo menos no que se diz respeito à sua alimentação e à sua convivência aqui nessa terra. Então precisamos entender, meus amados, que Pedro e João eram dois homens simples, que haviam recebido o chamado Espírito Santo da promessa, no início do livro de Atos dos Apóstolos,
E o livro de Atos dos Apóstolos, ele nada mais é do que um relato histórico, um conto bibliográfico de Lucas, o médico, escritor do Evangelho de Lucas, acerca dos acontecimentos pós-ascensão de Jesus. Então, no capítulo 1 de Atos, nós vamos ver Jesus sendo assunto aos céus e a promessa do Espírito Santo sendo cumprida já no capítulo 2. No finalzinho do capítulo 2, 3.000 almas aceitam a palavra de Pedro, se convertem a Cristo, e agora entramos então no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, onde esses dois discípulos de Cristo iniciam o seu ministério, impulsionam através de um milagre operado por Cristo na vida de um enfermo. Pedro se vale dessa oportunidade, Pedro aproveita essa oportunidade, porque o povo que estava em volta, quando viu aquele homem, que já aproximados 40 anos estava coxo, quando o povo vê aquele milagre sendo acontecido, naquele desafio em que Pedro e João fazem ao homem coxo, dizendo: olha para nós não temos prata e nem ouro. Aquele homem, na verdade, estava acostumado a mendigar a atenção por prata e ouro. E é bem verdade que o interesse dos apóstolos no início era também naquilo que eles almejavam para essa terra. Por diversas vezes, Pedro inclusive desafiou Jesus Cristo em uma oportunidade quando pergunta: nós temos deixado tudo e te seguido, o que ganharemos em troca? Jesus responde: Pedro, a vida eterna e 100 vezes mais aqui nessa terra, porque Jesus via que havia esse intuito, havia esse intento no coração dos apóstolos. Da mesma forma como esse homem, posto à porta formosa, ele tinha esse intento. Ele almejava a atenção, mas não por aquilo que essa atenção poderia fazer pela sua alma, mas aquilo que essa atenção poderia fazer pela sua esperança aqui nessa terra. Não foi um milagre apenas, foi uma quebra de paradigma, o capítulo 3 de Atos. Foi uma mudança de mentalidade, porque muitos criam que o Evangelho de Cristo seria um evangelho comercial. Se faltar pão, ele multiplica, se faltar peixe, ele multiplica. Se pescar o peixe com o anzol, tem pérola dentro para pagar o tributo a César. Ele tem recurso para oferecer. Então, esse evangelho que está sendo iniciado, esse evangelho que está sendo pregado, é um evangelho comercial. E já no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo, através da vida desses dois homens, já quebra esse paradigma, quando ele diz para aquele coxo: olha para nós. Pedro e João representavam esse evangelho. Eles eram os precursores, eles eram os ministros. Ele diz: olha para nós, olha para esse evangelho, olha para essa boa nova, olha para esses líderes aqui, olha para nós. Nós não temos prata nem ouro. Essa esperança que o mundo tem de um evangelho comercial que vai resolver o problema do seu bolso, não é o evangelho que Jesus Cristo veio pregar. Jesus Cristo veio pregar o evangelho que resolve o problema da sua alma. Jesus Cristo veio levantar aqueles que estão caídos à porta mendigando, para inseri-los dentro de um projeto maravilhoso de salvação. Então Pedro responde aquele desafio no capítulo 3 dizendo: não é esse o entendimento. Nós não temos prata nem ouro, mas uma coisa nós temos. Se lermos lá no capítulo 3, no verso 6, Pedro vai dizer: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Os irmãos estão vendo a quebra de paradigma? Pedro exclui o pensamento comercial com relação ao evangelho. Não tem prata nem ouro. Aquele homem, por certo, ficou olhando para Pedro e João, esperando então uma resposta. Porque se vocês estão chegando até aqui e vocês não têm prata nem ouro para oferecer, o que esse evangelho tem então para me oferecer? E talvez você hoje entrou nessa igreja com esse mesmo entendimento. Talvez você já teve as suas decepções religiosas, talvez você já teve os seus desentendimentos religiosos, talvez você tenha o seu entendimento com relação ao evangelho, talvez você ache que você vindo na igreja ele vai resolver o seu problema.
financeiro, o seu emprego e aquilo que está lhe faltando, Ele tem poder para fazer, e se Ele quiser, Ele pode fazer, e Ele quer fazer, assim como Ele resolveu esse problema, mas a sua mentalidade precisa ser mudada, porque nós não temos prata nem ouro para te oferecer, mas uma coisa nós temos: Jesus Cristo. Ele é suficiente para nós. Meus amados, o Evangelho, infelizmente, dos dias contemporâneos, ele se afastou muito da realidade desse Evangelho. O que nós vemos hoje são templos suntuosos, onde se tem muita prata e muito ouro, e pouco Jesus Cristo. E aqui é o primeiro paradigma, a primeira lição, dentro desse contexto em que lemos, porque nós lemos aqui que não há nenhum outro nome pelo qual devamos ser salvos, senão o nome de... O que Pedro e João tinham para oferecer para aquele homem? Jesus. Então, olha o paradigma sendo quebrado. Nós não queremos prata nem ouro. Nós queremos Jesus Cristo. Os irmãos podem glorificar a Deus? Amém. Todas as vezes que os irmãos ouvirem isso, não precisa ter apelo, não. Isso tem que arder o vosso coração. Porque foi isso que te trouxe aqui. Se não foi, você está como esse coxo à porta do templo, mendigando um apelo bonito, mendigando um discurso bonito, voz bonita, mendigando coisas que são prata e ouro, quando na verdade Pedro e João, sem apelo algum, sem aumentar a voz, sem discurso mirabolante, uma frase falada como um sussurro: em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Esse sussurro um dia soou no seu ouvido também. Se não soou, vai soar agora, porque Jesus Cristo está aqui. Foi uma promessa que Ele fez. A promessa dele foi: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está conosco, meu irmão. E você pode se perguntar: mas Luciano, por que Cristo está conosco e não nós com Ele? Ele também falou: eu vou para o Pai e vos preparei lugar. E quando eu for para o Pai e vos preparar lugar, vos levarei para mim mesmo, porque eu quero, eu desejo, eu almejo. Olha, é um almejo, não é um imperativo, não é uma certeza. Eu almejo que aonde eu estiver, aí sim vós estáis também. É um almejo, mas Cristo está conosco, é um imperativo, é uma certeza: estarei convosco. Meus amados, o que temos para você nessa noite, já nessa introdução, você que nos ouve, você que nos visita, ou talvez você que já está conosco há muito tempo, e talvez você esteja buscando prata e ouro também, talvez você esteja se frustrando por prata e ouro, mas saiba de uma coisa: não temos mesmo. Somos pessoas simples, pessoas que estão correndo, lutando, almejando a mesma salvação do que os irmãos. Não cremos que existe um lugar especial para aquele que prega, para aquele que toca, como para aquele que está aí. O céu que eu almejo é o mesmo céu que os irmãos devem almejar. E existe só um recurso para te levar. Os irmãos aprenderam qual é o recurso que leva ao céu? Vamos repetir juntos? Vamos ver o que fala o verso 12. Vou perguntar para os irmãos: qual é o nome que não há nenhum outro dado entre os homens, nem debaixo do céu, que devamos ser salvos? Qual o nome? Bendito e exaltado seja o nome do Senhor. Sabe o que é que aconteceu aqui agora? Coxos começaram a andar, porque esse nome tem poder. Você crê que esse nome tem poder? Esse nome tem poder porque Ele um dia me levantou. Esse nome tem poder porque Ele um dia levantou os diáconos que aqui estão. Esse nome tem poder porque um dia levantou os nossos músicos que aqui estão. Esse nome tem poder porque te resgatou do mundo que você vivia, a prisão que você vivia, o sofrimento que você vivia, as algemas que te prendiam, o fardo que você carregava. Esse nome tem poder porque Ele te libertou. Esse nome tem poder porque Ele te livrou da prata e o ouro que o mundo tem para te oferecer, e não te deu prata e ouro, mas te deu um nome. Meus amados, então Pedro se aproveita. Os irmãos acham que Pedro e João tinham conhecimento de que isso ia acontecer?
Talvez sim, a palavra não relata. A palavra relata que eles foram surpreendidos com esse acontecimento. Mas a diferença é que quando estamos cheios do Espírito Santo, até mesmo em momentos em que somos surpreendidos, nós somos capacitados para testemunhar desse nome. Eles foram surpreendidos com aquilo. O povo ficou atônito com aquilo. As pessoas ficaram pasmas. Como que dois homens simples, dois pescadores que nós conhecíamos, como? Eles entram ao alpendre de Salomão. Pedro se levanta e novamente Pedro traz uma mensagem dura. Depois, se os irmãos tiverem a oportunidade, leiam a mensagem de Pedro no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. Uma mensagem dura. Pedro começa denunciando que aqueles que estavam ali e estavam lhe ouvindo foram os próprios assassinos de Cristo. Pois ele vai olhar para aquele povo e vai dizer: vós o crucificastes, vós o negastes, vós escolhestes um homem assassino. Pedro vai dizer: ao invés dele, foi escolha vossa. Pedro iniciou o discurso, Pedro iniciou aquela mensagem dessa forma. E Pedro vai discorrer essa mensagem. Os irmãos podem se colocar no lugar dessas pessoas que ouviam essa pregação. Muitos talvez não estavam naquela multidão ensandecida que gritaram: crucifica-o. Muitos talvez nem chegaram a conhecer Jesus Cristo pessoalmente. Muitos talvez não observaram aquilo. Nós estamos falando aqui de aproximados 30 anos após. Nós estamos falando aqui de bastante tempo. Nós estamos falando aqui de muito tempo. E Pedro vai dizer: Jesus Cristo a quem vós crucificastes, Ele morreu, foi pelo meu pecado e pelo seu pecado. Talvez você passou a sua vida inteira acusando Pôncio Pilatos, acusando os judeus, acusando Israel, acusando aquelas pessoas que lá estavam. Talvez você se ache até autossuficiente ao ponto de dizer: se eu estivesse lá eu não faria, seria diferente. Se eu estivesse lá eu não gritaria: crucifica-o. Mas saiba que o que colocou Jesus na cruz do Calvário foi o seu pecado e o meu pecado. Fomos nós que o colocamos lá. Foi por amor a nós que Ele se entregou. Não foi por aquela multidão ensandecida que gritou: crucifica-o. E Pedro vai dizer, e Pedro vai falar das profecias que antecederam a sua mensagem. Ele vai citar a profecia de Davi, dizendo que ele haveria de se entregar. Jesus Cristo, Ele se entregou. Ele se deu. Ele se ofereceu. Sabe o que passava na mente dele naquela hora? O meu rosto e o seu rosto. Foi por você. Foi por mim. E era isso que Pedro estava querendo fazer com que aquele povo entendesse. Dura mensagem, não, irmãos? Pesada. Com certeza ele falou com muito mais afinco. E Pedro vai dizer o motivo pelo qual aquele homem havia levantado. Porque Pedro, lembra que estamos falando aqui de uma quebra de paradigmas. Esses homens que assistiam no templo, os sacerdotes, os saduceus, os fariseus, os principais do povo, eles tinham muito hábito de atribuir os feitos da lei e a importância da lei a eles mesmos. Como quem diz, né? Eu sou a lei. Era mais ou menos assim. Esse grupo, os saduceus, que nós vamos falar na sequência, inclusive, eles tinham versos da lei específicos deles, que eles mesmos interpretaram, eles mesmos entenderam, eles mesmos escreveram, eles mesmos diziam que era a lei deles. Qualquer semelhança com qualquer outro lugar aí não é mera coincidência. Até hoje, isso é feito aí fora. Até hoje, é pego pedacinho daqui, pedacinho dali, tirado do contexto daqui, tirado do contexto dali, feito lei, mandando o povo obedecer. Saiba que isso te afasta daquele nome que é sobre todo nome. A salvação é simples, ela tem um nome. Vamos repetir qual é o nome da salvação? Vamos de novo? Qual é o nome da salvação, irmãos? Nós precisamos aprender isso. Se você quer chegar ao céu, você precisa aprender isso. Você precisa falar isso todos os dias.
Quando você acorda, quando você trabalha, quando você almoça, quando você trabalha novamente, quando você vai dormir, você precisa ter esse nome cravado na sua memória, na sua mente, no seu coração, porque não há nenhum outro. Não há nenhum outro. Não tem como querer o céu e não querer Jesus. O que acontece é que o evangelho de prata e ouro faz isso. Oferece a prata e ouro em troca de Jesus. Os irmãos lembram de alguém que trocou Jesus por prata? Aí você pode dizer, mas não fui eu, foi você. Quantos hoje estão trocando Jesus por prata e ouro? Quantos hoje estão trocando a bênção da salvação por esmolas à porta formosa? É um tempo, meus irmãos, de despertamento. Esse culto é um culto de despertamento, para que a igreja abandone prata e ouro, abandone aquilo que vai ficar, e comece a olhar para aquilo que era, que é e que há de ser para toda a eternidade. Jesus Cristo. A dificuldade, meus amados, é que muitas vezes nós nos preocupamos em discutir teologia para tantas coisas, e no meio das nossas discussões aparecem tantas coisas e não aparece esse nome. Não existe teologia sem Jesus Cristo, porque Ele é o único nome. Você pode justificar o que você quiser, mas Ele é o único nome dado debaixo do céu e dentre os homens pelo qual devemos ser salvos. Se você afastar a sua teologia de Cristo, você está se afastando de Cristo. Meus amados, Pedro vai dizer que aquele homem ali, que havia sido curado, ele não atribui a ele, mas ele fala, Jesus Cristo o curou. Você consegue crer que o que salvou a sua vida, o que remiu a sua vida, o que tirou você da sua paralisia espiritual, o que tirou você da sua imundície, do seu pecado, o que tirou você da sua miséria espiritual, o que tirou você de uma situação de fome, sede, uma situação triste, complicada, desprezível, não foi uma igreja, não foi uma denominação, não foi um homem, não foi uma placa. Você consegue conceber que o que transformou a sua vida de um mendigo para um salvo foi Jesus Cristo? Porque se você nunca entendeu isso, você nunca entendeu a mensagem do Evangelho. Você frequentou o culto a vida inteira e você serviu a qualquer outra coisa, menos a esse nome. Porque a resposta tem que ser imediata. Quando perguntarem a você o que você tem, lembre-se desse testemunho aqui. Muitas vezes nos gabamos do que temos, né? Eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho emprego, eu tenho filhos, eu tenho esposa, eu tenho vida, eu tenho... A gente, quando perguntam o que nós temos, a gente fala tudo. E esses homens aqui não. Olha para nós. Nós não temos nada. Uma coisa nós temos: Jesus Cristo. Esse testemunho fez um homem coxo levantar. Quantos coxos estão no seu trabalho, na sua casa, no lugar, no seu caminho de trajeto até a igreja, no ponto de ônibus onde você vai para o seu trabalho? Quantos coxos estão lá? E você conversa com ele todos os dias, e você se gaba da sua prata e do seu ouro, e você nunca olhou para ele e falou assim: olha, eu tenho uma coisa, eu tenho algo aqui, e eu queria te dizer o que eu tenho. Jesus Cristo. Talvez muitos ainda não estão aqui, porque estão aguardando esse testemunho, porque esse nome tem poder. Às vezes você pensa, o que eu vou falar? O que eu vou dizer? Como que eu vou evangelizar? Às vezes a gente cria um cenário, não, eu vou chegar lá, e eu vou dizer assim, e eu vou combinar desse jeito, e aí o irmão vai me ajudar, e aí eu vou fazer não sei o quê. Ô meu irmão, coloca o seu filho do seu lado na cama. Seu filho está querendo se afastar do evangelho, coloca ele do seu lado da sua cama e diz assim: filho, olha só, papai e a mamãe não tem nada, mas papai e a mamãe tem uma coisa, Jesus Cristo. Ele vai crescer com isso no coração dele, e ele vai perguntar: mas pai, a nossa casa e o nosso carro e tudo que nós temos? Não, filho, isso é prata, isso é ouro, o que nós temos é Jesus Cristo, é Ele que fica, é Ele que permanece. Faça essa experiência, meu irmão, comece a analisar
Jesus Cristo por um outro ângulo, porque muitas vezes nós dizemos, Ele é o centro da minha vida, nós cantamos isso, né? Ele é o centro, Ele é o primeiro, Ele é a principal, mas muitas vezes no nosso discurso Ele nem entra. Aí você pensa assim, mas eu não preciso. Como que não? Os apóstolos foi a primeira coisa que eles falaram. E a Bíblia não fala que eles não tinham para onde morar, muito pelo contrário. Antes de receber a virtude do Espírito Santo em Atos 2, eles estavam reunidos no cenáculo, que era onde eles habitavam. Eles tinham onde morar. Eles podiam dizer, olha, eu tenho um local que eu posso te levar, lá eu te dou alimento. Lá eu cuido de você. Você não vai precisar mais pedir esmola, eu vou te dar um emprego, eu vou te ajudar. Eu vou te dar um carro para te poder andar, vou dar uma cadeira de rodas, eu vou te ajudar. Muitas vezes nós queremos ajudar desse jeito e não dizemos para aquele que quer ser ajudado, olha, Jesus Cristo, irmão. Pedro vai, no capítulo 3, versos 19 e 20, ele vai fazer um apelo e eu vou ler aqui para os irmãos. O apelo hoje não vai ser do pregador não, vai ser da palavra. A igreja precisa se desprender um pouco do pregador e se prender à palavra, porque é ela quem salva. Pedro vai dizer, versos 19 e 20 do capítulo 3, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, e envie Ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Olha o que esse verso está dizendo. Está dizendo que se você se arrepender, se você se converter, não está dizendo para você virar reformado, não. Não está dizendo para você ir lá no canal do YouTube, não. Não está fazendo propaganda de ninguém, está dizendo para você se arrepender, para você se converter. Se você fizer isso, os seus pecados serão apagados. A consequência de pecado apagado, tempos de refrigério. Está vivendo turbulência? Está vivendo sequidão espiritual? A sua alma está aflita? Talvez os remédios de ansiedade não estão mais fazendo efeito. A alma está aflita, a alma está sedenta. Está aqui o segredo: arrependei-vos, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e assim virão os tempos de refrigério. Pela presença do Senhor, e envie Ele a Jesus Cristo. É sempre Ele, meu irmão. É sempre Ele. Ele perdoa o pecado, Ele cura o coxo, Ele refrigera a alma, Ele alimenta o faminto, Ele cura o enfermo. É sempre Ele, meu irmão. Por isso que Ele é o centro da nossa vida, Ele é o centro da nossa atenção, Ele é o centro desse culto, porque é sempre Ele. É sempre Jesus Cristo, meus amados. Os saduceus ficaram enfurecidos. Entrando no capítulo 4, os saduceus ficaram enfurecidos com aquilo. Por que eles se incomodavam tanto? Porque os saduceus, eles eram uma seita judaica que não cria na ressurreição dos mortos. Lá em Marcos, capítulo 12, verso 18, a própria palavra de Deus vai dizer isso a respeito deles. E inclusive são um dos quase únicos relatos que se tem sobre os saduceus. O que se conhece é aquilo que o historiador Flávio José falou, que era uma seita do escalão mais alto, social e econômico da Judéia, e que na sua lei eles ignoravam a ressurreição, eles não criam na ressurreição. E Pedro, quando prega no capítulo 3, Pedro vai dizer que aquele Jesus Cristo a quem vós matastes, ressurgiu dentre os mortos. Então Pedro, ele diretamente, ele fere uma das crenças dos saduceus, porque os saduceus não acreditavam, não aceitavam. E os saduceus, por serem homens influentes, por serem aqueles que tinham condições para manter as atividades do templo, para manter as atividades do culto, para manter aquela religiosidade que estava tomando conta, eles, junto com a administração do templo, descem ao alpendre de Salomão e quietinhos eles vão lá e retiram Pedro e João. Eles tiram e os levam presos. Não fazem isso com tumulto, para que o povo não ali se alvoroçasse e não sofressem repreensão, mas como fizeram com Jesus, quietinhos, caladinhos, sem o povo saber, foram lá, tiraram Pedro e João, tiraram a mensagem do templo e levaram. O que incomodou os saduceus não foi a presença de Pedro e João,
O que incomodou os saduceus foi a mensagem de Pedro e João. Meus amados, a primeira coisa que acontece quando uma igreja se volta para a palavra de Deus, a primeira coisa que acontece quando uma igreja busca entender de Deus a sua vontade, para que ela possa caminhar, é repreensão, principalmente religiosa. Porque a palavra de Deus, ela começa a desafiar doutrinas infundadas. E aí, aqueles que têm condições fazem o quê? Reclusam, afasta, tira, afasta ele, coloca de canto. Essa mensagem não condiz, mas era a mensagem da ressurreição. Pedro não estava falando nada daquilo que ele não tinha visto. Ele viu Jesus Cristo ressurreto. Ele estava testemunhando daquilo que ele viu. Mas infelizmente aquilo não foi aceito por esse grupo. Levam então Pedro e João preso. E aí nós já estamos entrando no verso em que nós lemos. Eles tentam tramar e combinar com Pedro e João, dizendo: olha, nós não achamos causa para os manterem aqui, para manterem vocês presos aqui, mas vamos fazer um acordo, como um acordo judicial. Eles tinham autoridade para isso. Não preguem mais nesse nome, não falem mais, não encham mais Jerusalém dessa doutrina de Jesus Cristo. Aí Pedro e João falaram: olha, mas como que nós vamos negar isso? Como que nós vamos negar aquilo que nós vimos com os nossos olhos? Como que nós vamos negar aquilo que nós sentimos? Como que nós vamos negar aquilo que nós aprendemos? Aí eles vão dizer: importa mais agradar a Deus do que aos homens. E Pedro e João vão justificar o motivo pelo qual eles não abriam mão. Sabe essa mensagem pesada que nós conversamos agora há pouco, de Pedro? Esse apelo que nós lemos foi o apelo da mensagem de Pedro. Foi o momento mais, aqueles cristãos que são mais fogosos, o momento mais fogoso da mensagem de Pedro. Foi aquele momento, foi esse ali, foi o momento do apelo. Essa mensagem apelativa, pesada. Os irmãos sabem quantas almas se converteram? 5.000 almas. Olha, nós lemos aqui a mesma coisa que Pedro falou. Se converter um, hein, Gabriel? A Bíblia fala que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Talvez você esteja achando o culto de hoje um pouco frio. Não teve muito apelo, né? Não teve. Talvez o culto está frio. Quer ver o culto virar uma festa? Se converta. Aceita Jesus, que a Bíblia fala que há festa no céu. E se o céu entrar em festa, a igreja também entra. A festa depende de você, não depende de nós não, irmão. A Bíblia não fala que tem festa no céu quando o coxo é curado. A Bíblia não fala que tem festa no céu quando um cego volta a ver. A Bíblia não fala que tem festa no céu quando uma estéril dá à luz. A Bíblia não fala que tem festa no céu quando o povo é livrado do cativeiro. Mas a Bíblia fala de um momento em que há festa no céu. Quando você se arrepende, quando eu me arrependo, o céu entra em festa. Quer ver o culto virar uma festa? Entregue a sua alma a Jesus. De coração. Se converta. Diga a Ele, não a nós, mas a Ele: Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Que o céu vai entrar em festa. E a igreja também, bendito seja o nome do Senhor. A igreja que havia começado lá no capítulo 1, com 120 aproximados. No capítulo 2, os irmãos lembram da conta? 3.120. Primeira mensagem de Pedro, 3.000 convertidos. Agora no capítulo 4, 8.120. Hein, Júnior? Onde é que nós vamos botar tanta gente? Sabe o que fez isso? Sabe o que uniu 8.000 pessoas? Um nome: Jesus Cristo. Sabe quando a igreja começa a se dividir? Quando a igreja esquece desse nome. Aí a igreja começa a se dividir. Aí um lá pensa desse jeito, o outro pensa do outro, mas a doutrina do outro favorece, a doutrina do outro desfavorece. E aí todo mundo começa a debater a doutrina do outro, e todo mundo começa a discutir o que está acontecendo, e Jesus Cristo fica de lado. Aí a igreja vai, se esvaziando. Agora a multidão se ajunta quando um nome é entoado: Jesus Cristo. Quando esse nome é pregado, meus irmãos,
o templo enche. E isso já foi visto aqui porque os apóstolos estavam presos. Eles foram levados. Talvez Pedro e João se surpreenderam, porque essas almas, elas se converteram e aceitaram Jesus. Eles estavam presos, eles não viram essa entrega. Eles estavam na cadeia. Eles ficaram presos de um dia para o outro. E de repente, eles, quando entraram na prisão, eles tinham consigo um número, 3.120. É o que nós temos, é o que a igreja tem. Aí quando eles saíram, botaram o pé para fora da prisão, 8.120, opa. Mas eles estavam presos, porque não foi o nome de Pedro e João. Lembra que eles não tinham prata nem ouro? Eles não tinham nem onde colocar essa gentarada toda, mas eles tinham um nome, Jesus Cristo. É tudo que nós precisamos, meus irmãos. E é dentro desse contexto que eles então vão dizer: a pedra que foi rejeitada por vós, edificadores. Os irmãos precisam entender aqui que Pedro não estava mais pregando para a multidão, mas estava pregando para aqueles principais sacerdotes, saduceus, que haviam o prendido. Então Pedro se dirige a eles, e Pedro diz assim: olha, vós que sois os principais da sinagoga, do templo, que tendes a lei, que tendes o conhecimento, vós rejeitastes essa pedra, vós rejeitastes esse nome. É o que ele fala. Ele vai dizer: a qual foi posta por cabeça de esquina, ele é a pedra que foi rejeitada. Esse mesmo Pedro, que momentos antes havia negado Jesus Cristo, havia negado esse nome, esse mesmo homem, agora diante daqueles que tinham poder para fazer com ele o que fizeram com Jesus. Muitos dos envolvidos estavam envolvidos inclusive na trama que foi feita contra Jesus. E ele não se atém, e ele não se contém, mas ele cheio do Espírito Santo. Foi o primeiro verso que nós lemos. E ele fala: vós estão me interrogando por causa de um homem coxo. Pedro estava pasmo, porque a interrogação não estava sobre Jesus Cristo, mas sobre o milagre que havia sido feito. Ele fala: por que vós hoje me interrogais por esse homem, por um bem feito a um homem? Pedro não entendia. Pedro estava querendo dizer assim: olha, deveriam estar me questionando a respeito de Jesus, porque eu não preguei sobre o coxo, eu preguei sobre Jesus. Já viu crente assim? Hein, irmão? Você prega Jesus a mensagem inteira, aí no final do culto você pergunta para o irmão: irmão, entendeu a mensagem? Entendi. O que foi pregado hoje? Não, sobre o coxo. Não foi pregado sobre o coxo, foi pregado sobre Jesus. Era o que Pedro estava dizendo: olha, vocês estão admirados pelo milagre com o coxo, mas não é sobre o coxo que eu estou falando, eu estou falando sobre Jesus. Reparem que o objetivo de Pedro era anular tudo o que sobrepunha Jesus. Ele anula prata e ouro, ele anula o entendimento religioso, ele anula o milagre feito no coxo, e ele enfatiza o nome de Jesus Cristo quando ele diz: seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno. Olha como ele volta para o nome toda a vida. O que nós queremos nessa noite, meus irmãos, é voltar para o nome. Nós precisamos voltar para Cristo. Você precisa voltar para Cristo. Não importa se você o negou, como Pedro negou. Não importa a distância que você está dele. Não importa a frieza que você está vivendo. Não importa a fome que você está vivendo. Volte para Cristo, meu irmão. Ele te aguarda, Ele te espera. Ele quer nessa noite te salvar. Ele tem poder para isso. Ah, Luciano, mas como que tem poder? Não existe nenhum outro que há salvação debaixo do céu e nem dentre os homens. Não existe, somente Jesus Cristo. Esse culto, meus irmãos, é um retorno. Esse culto é um regresso para Jesus Cristo. O que nós queremos nessa noite é isso. E ele vai dizer: a pedra que os edificadores rejeitaram foi posta por cabeça de esquina. A pedra de esquina, ou a pedra angular, falada e muito comumente na palavra e na Bíblia, historicamente ela é tida como a pedra que dá fundamentação, sustentação para todo o edifício. Naquela época, na época da construção do templo, não havia argamassa, não havia reboco, não havia os recursos de construção civil que se tem hoje. Então, os edifícios eles eram feitos de encaixe. Até hoje, se os irmãos forem visitar alguma construção antiga ou tiverem a oportunidade de ir a Israel, os irmãos vão ver que as construções elas são feitas de encaixe. A arquitetura era dessa forma.
E a pedra de esquina, ou a pedra angular, era aquela pedra que dava sustentação para todo aquele edifício. Era aquela pedra que, se você tirasse, o edifício desmoronava, o edifício caía, porque todo o peso daquela construção estava posto sobre aquela pedra. Por isso que ela era a pedra angular, porque geralmente ela ficava em uma das extremidades. Por isso pedra de esquina, ela ficava em uma das extremidades da construção. E todo o peso, como era feito de encaixe, e o objetivo era que a gravidade ajudasse a construção a se manter de pé e não caísse, todo o peso, por isso que as construções eram um pouco pêndulas, porque elas tinham que ficar sobre a pedra angular, sobre a pedra de fundamentação. O que Pedro está querendo dizer? Pedro estava dizendo: olha, vós desmoronastes, vós se afastastes, vós perdestes, porque vós rejeitastes a pedra que daria sustentação. Por isso que Jesus, quando olha para o templo, ele fala: derrubai esse templo e eu em 3 dias o reconstruirei, porque ele é a pedra que dá sustentação para a igreja. Ele é o fundamento da igreja, ele é a pedra angular, ele é a pedra de esquina. Os irmãos estão vendo como até quando Pedro usa uma analogia, ele aponta para Cristo. Ele vai dizer: ele é a pedra que dá sustentação. É como se todas as igrejas do mundo estivessem um pouco pêndulas sobre uma única pedra, um único fundamento: Jesus Cristo. Os irmãos conseguem perceber como tudo volta para Ele? E se nós tirarmos Jesus Cristo, se nós tirarmos Jesus Cristo do púlpito, se nós tirarmos Jesus Cristo do louvor, se nós tirarmos Jesus Cristo do meio da igreja, se nós tirarmos Jesus Cristo do nosso coração, o que aconteceria com a construção? Desmoronava. É o que acontece. Se você tirar Jesus Cristo da sua vida, meu irmão, a sua vida desmorona. Aí você pode se perguntar: mas por que, Luciano? Porque Ele é o fundamento de todas as coisas. Ele é a pedra angular, Ele é aquele que dá sustentação. Se o fardo está pesado, coloca sobre Ele. Ele tem promessa de aliviar o seu fardo. Mas como que Ele consegue? Ele é a pedra de esquina, Ele é a pedra angular, Ele é o fundamento. Meus amados, o culto de hoje foi um convite para que você volte para Cristo. A religião sempre vai tentar lhe afastar dele. Infelizmente, nós somos tendenciosos a nos afastarmos dele. Mas nós precisamos lutar, dia após dia, para voltar para ele. Essa igreja precisa arder quando o nome Jesus Cristo for pronunciado aqui da frente. O seu coração precisa pegar fogo quando o nome Jesus Cristo for pregado aqui na frente. O seu coração não vai entrar em chamas por qualquer outra coisa, mas quando Jesus Cristo for pregado, o seu coração arde. O seu coração pega fogo, porque Ele é o fundamento, Ele é refúgio, Ele é poder, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Jesus. Ele quer estar conosco todos os dias, Ele quer que onde Ele está, estejamos também. Ele quer nos levar para a morada celestial, Ele quer te salvar. E não existe um outro nome dado debaixo da terra para qual sejamos salvos, a não ser o nome de, vamos repetir juntos, qual é o nome que pode nos levar ao céu? Vamos repetir de novo, qual é o nome que nos leva ao céu, igreja? Glórias e aleluia seja dada ao nome de Jesus. No verso 29 do capítulo 4, eles vão dizer: agora pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças, aquelas ameaças que eles haviam recebido, para não pregar mais o nome de Jesus Cristo. E concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Então, outro paradigma que os apóstolos quebraram. Os apóstolos pediram para que eles tivessem ousadia e liberdade para pregar, para anunciar a palavra. E eles pediram para que quem continuasse realizando os prodígios e sinais? Jesus. Quem realiza milagre é Jesus. Nós anunciamos a palavra. Então, se você vê aí fora alguém que anuncia, que faz milagres, a palavra de Deus não garante isso. A palavra de Deus garante que nós anunciamos a palavra e Ele opera milagres. Depois de orarem, e esse é um dos versos mais extraordinários
da inauguração da igreja. Dessa igreja aqui, dessa igreja bíblica. Verso 31, se puder projetar para a gente. Verso 31 do capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. Os irmãos perceberam todo o contexto que nós viemos, tudo que os apóstolos enfrentaram, a fé com que eles enfrentaram os saduceus, os principais, a forma como eles olharam para Cristo, a forma como eles não queriam nada além de Jesus Cristo. Todo o desejo deles era esse. Dentro desse contexto, o escritor vai relatar algo que aconteceu, que é, e tendo eles orado, a oração que eles fizeram foi essa que nós vimos aqui no capítulo 29 e 30, onde eles oraram para anunciar a palavra e que Jesus continuasse a curar. Essa foi a oração. Eles encerraram a oração e tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo. E faziam o quê? Anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. Mas Luciano, a palavra de Deus, Apocalipse capítulo 19, verso 13. Vamos ver o que é a palavra de Deus. Que anúncio era esse? Apocalipse capítulo 19, verso 13. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Jesus Cristo é a palavra de Deus. Por isso, para essa igreja não existe outro nome, não existe nada além, não existe nada aquilo que possa ser superior à palavra de Deus, porque Ele é o assunto, Ele é o fundamento, Ele é a pedra de esquina, Ele é quem cura o coxo, Ele é quem liberta o preso, Ele é quem converte as almas, Ele é quem une a igreja, Ele é quem fortalece o povo, Ele é o único nome que nos leva ao céu, Ele é tudo para nós. Jesus Cristo, Ele é o nosso único e suficiente Salvador.